2026 está chegando e muita gente tem perguntado onde estão as grandes oportunidades do mercado brasileiro. Tem gente apostando pesado no agronegócio, outros falando que o varejo vai renascer e, claro, do petróleo, que é sempre uma polêmica, principalmente no nosso país. Hoje eu quero te mostrar como eu enxergo esses três setores, o que pode dar bom, o que pode dar ruim e como investir com responsabilidade, principalmente no ano de eleição. Lembrando que esse vídeo não é uma aposta, ele é feito com muito estudo, análise e, claro, macroeconomia, depois de tanto tempo no mercado brasileiro. Antes de falar que tal empresa é boa, tal setor é ótimo, nós vamos olhar com calma os números, vamos fazer análises profundas para fazer a melhor escolha possível no ano que vem. Olá, eu sou Pedro Diniz, você está no Bolsificando e hoje nós vamos falar das melhores oportunidades de 2026. Sem hype, sem fanatismo, somente análise profunda de ações. E vamos começar pelo agronegócio e por que eu vejo como oportunidade no ano de 2026. O Brasil segue sendo uma potência agrícola e a demanda por alimentos no cenário global segue alta. Produtividade e tecnologia crescem no campo. Empresas ligadas à proteína, fertilizantes, logística e insumos tendem a participar do ciclo de alta. E o que pode destravar esse valor em 2026? O ciclo de commodities mais favoráveis é a primeira delas, possível melhora nas margens, um custo mais estável. A consolidação de empresas mais fortes e resilientes. E quais são os riscos desse setor? A dependência do cenário internacional, clima e eventos extremos e a oscilação no preço das commodities. O agronegócio não é uma aposta para ficar rico em 2026. É um setor estratégico e resiliente da economia brasileira. Aqui você precisa pensar no longo prazo, porque as melhores oportunidades para você investir em uma empresa de commodity estão nos cenários de baixa. E o cenário de 2026 pode ser muito mais previsível do que as pessoas imaginam, principalmente com a eleição. Qualquer coisinha, o dólar vai disparar, ou por qualquer outro motivo, ele vai cair. E vamos falar do varejo, um setor abandonado pelo mercado financeiro em 2026. E cresceu muito, mesmo com um cenário de juros muito alto. E pegando esse ponto de gancho, os juros altos estrangulam o mercado do varejo, porque o brasileiro, com essa taxa de juros, é um povo já naturalmente endividado. Por esse motivo, muitas empresas apanharam em 2023 até 2025. Bancos também, principalmente com a inadimplência. E é nesse momento que você precisa acompanhar as notícias da semana. A notícia mais recente foi sobre o imposto de renda, o que em 2026 vai fazer com que muitos brasileiros vão às compras, porque vão ter um poder aquisitivo maior para que eles possam se endividar, ou seja, favorecendo o varejo brasileiro. Essa possível melhora no crédito e na renda, consequentemente as empresas cortam os custos, aproveitem para arrumar a casa e, claro, sobreviver a esse momento difícil. Mas agora você precisa se atentar, não é qualquer varejo. Você precisa evitar empresas quebradas financeiramente. Você precisa focar no varejo com marcas fortes, que tenham caixa e uma eficiência operacional. Quem domina a logística e o digital tem vantagem. E, obviamente, quais são os riscos? O cenário macro apertar de novo, elas são as primeiras empresas a quebrarem. Porque o varejo sempre atua com margem muito pressionada. E a conclusão desse cenário é que o varejo brasileiro pode destravar valor em 2026, mas exige muita cautela. Não é entrar em qualquer empresa porque está barato. É só você parar para pensar. Com juros de 15%, muitas empresas podem quebrar no que vem e pedir recuperação judicial. Você precisa escolher com qualidade, lembrando daqueles três fatores: caixa, previsibilidade e, claro, margem operacional. Agora vamos falar de um assunto delicado, que é o petróleo brasileiro no ano de eleição. A realidade é que o petróleo ainda manda no mundo. A energia continua sendo a base da economia. Essas empresas continuam fazendo muito caixa e gerando valor. E os dividendos podem ser interessantes, principalmente nessa troca de governo, porque muita gente que sair vai querer recuperar esses lucros. Em 2026, a demanda pode continuar muito forte. Com a baixa da taxa de juros, muitas empresas podem reduzir os seus custos e, claro, melhorar suas margens, aumentando assim a sua eficiência. E agora vamos para os riscos. Volatilidade política e reguladora no ano de 2026. A dependência do preço internacional.
E essas discussões de mudança energética, e o petróleo continua sendo aquele setor que todo mundo ama e ao mesmo tempo odeia. Mas quem entende do risco e no longo prazo sabe que ele pode continuar sendo uma máquina de geração de valor. E você não pode ser aquele investidor que fica eternamente arrependido, que quando o petróleo cai você não compra a empresa na oportunidade e quando sobe você acaba não investindo na empresa por medo. Então a conclusão que você pode tirar desse vídeo é que o agronegócio pode trazer a estabilidade que nós estávamos esperando desde a pandemia, quando houve o ápice dos valores no setor de commodities. E nós podemos esperar um crescimento mais estruturado. O varejo pode ser uma grande virada de chave na sua carteira, mas você precisa de uma seleção rigorosa. E claro, se você acompanhar o Bolsificando, nós vamos fazer isso de forma correta. O petróleo segue forte, como oportunidade e geração de caixa, mas para quem sabe lidar com esse tipo de risco. Nesse vídeo aqui você não teve nenhuma dica, é só educação financeira. O objetivo aqui é te ajudar a pensar como investidor, como alguém que analisa o cenário macro e o cenário micro. E agora eu quero saber de vocês, qual é o setor que vocês esperam que vai se destacar no ano de 2026? Comenta aqui que eu quero saber como vocês vão investir no ano de 2026. E se você acha que esse vídeo te ajudou, deixa um like. Se inscreve e manda para alguém que investe. E lembra que você não precisa acertar tudo, você só precisa escolher bem. Acompanhe o Bolsificando que nós vamos ter vídeos toda semana no ano de 2026.